Que saudade de você! Oi, gente! O canal da saudade, Eli Correia Oficial. E olha, vamos pedir para que você se inscreva. Vamos chegar a 500 mil inscritos. Cada dia mais forte o nosso canal. O canal do Eli Correia, o canal da saudade. Dê aquele like, faça aquele joinha, compartilhe e acione o sininho. Sininho acionado é mais uma postagem no canal YouTube Eli Correia Oficial. E, gente, baixem o aplicativo do Eli Correia no seu celular. Isso, acompanhe o nosso programa todas as tardes ao meio-dia, com a oração de Nossa Senhora Aparecida, e às 3 da tarde, o programa da Cíntia, abrindo sempre com Maria Passa na Frente. Não se esqueça, baixe o aplicativo do Eli Correia no seu celular. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, A Paixão por um Mendigo. Tudo aconteceu naquele dia. Caminhando pelo Parque do Ibirapuera com uma amiga, começamos a rir de um homem conversando com uma árvore. Isso mesmo, ele conversava com a árvore. Ele se curvava diante da árvore como se a árvore fosse uma pessoa, sabe, como se fosse assim uma bela mulher. Ele exaltava, ele se delirava com aquela árvore. Nós duas, eu e Fernanda, sentamos no gramado e ficamos observando e nos acabando de rir. Puxa, como nesse mundo tem louco. Como nesse mundo tem louco, ó, e parece até um jovem. Ó, não é uma pessoa de idade, é um jovem, todo esfarrapado e com um chapéu de cowboy, sabe, conversando com a árvore, como se a árvore fosse uma mulher. Quando ele percebeu o nosso riso e fez um sinal com o dedo indicador para que nós aproximássemos dele. Nesta hora, a gente ficou com medo. Nós ficamos assim, sabe, meio que disfarçando, baixamos a cabeça, olhamos de um lado, olhamos de outro, ficamos de verdade constrangidas. Então ele se aproximou e perguntou: vocês certamente pensam que eu sou louco, não é? E eu prontamente respondi: que isso, moço? Não, nós não estamos rindo de você, não. Ele então sorriu com os dentes amarelos e pegou a mão da minha amiga, fazendo-a olhar para os seus olhos, e então lhe disse: tenho certeza de que não riam de mim, e sim riam para mim, não é mesmo? E beijou a mão de Fernanda. Em seguida, ele deu as costas e saiu para novamente reverenciar uma outra árvore. Minha amiga, porém, parecia estar em estado assim de transe. Você viu o que eu vi? Eu respondi: claro, um maltrapilho feio e fedido. Não, Sula, não. Você viu os olhos dele? Não, você reparou os olhos dele, o azul daqueles olhos? Sei lá. E você viu a boca, os lábios, aqueles lábios dele? Meu Deus, eu pensei, minha amiga tá ficando louca. A Fernanda tá ficando louca. Tratei de me levantar e puxá-la pela mão. Andamos por quase todo o Parque do Ibirapuera. Mas os pensamentos dela, Fernanda, pareciam distantes. Quando decidi ir embora, ela prontamente aceitou e apertou os passos. Ao nos aproximarmos da árvore que aquele maltrapilho, aquele mendigo reverenciava como se fosse uma bela mulher,
A decepção foi nítida em seus olhos ao perceber que ele não estava mais lá. Ela quis voltar pelo mesmo caminho para, quem sabe, revê-lo, mas ele não estava lá. Eu tratei de ficar quieta. Fomos embora, eu para minha casa e ela, Fernanda, para a casa dela. 2 dias depois, ao sair da faculdade, pois estudávamos pela manhã, ela me chamou para ir novamente ao Parque do Ibirapuera. Ela queria voltar ao parque. Eu relutei, pois eu estava morrendo de preguiça. Mas ela tanto insistiu, que eu terminei aceitando. E quando chegamos lá, sentamos no mesmo lugar da primeira vez. E ela ficou olhando ao redor, como que procurando alguém. E quando em um dado momento, aquele mendigo, aquele homem, aquele maltrapilho, vinha andando pela alameda do parque, cantando e segurando em uma das mãos uma flor. Os olhos de Fernanda se arregalaram. Sabe quando uma pessoa, na sua expressão, mostra toda uma felicidade? Eu falava com ela, ela não escutava. Eu falava com ela em vão, pois ela não me ouvia. O homem nem nos notou. O homem, se enfiou ali pelo parque, mas a partir daquele dia, Fernanda me fazia ir ao parque com ela todas as segundas-feiras, depois da faculdade. Todas as segundas-feiras. Ficávamos lá, sentadas no mesmíssimo lugar, esperando não sei o quê, falando coisas incertas. Certo dia, depois de tanto passar, sem sequer nos olhar, o mendigo, o maltrapilho, o homem vinha andando pela alameda com um objeto em uma das mãos, quando de repente parou. Lentamente se virou para onde estávamos sentadas. Foi se aproximando devagar e olhou para Fernanda, especialmente para Fernanda, sorrindo. Faz exatamente 5 segundas-feiras que a vejo sentada nesse banco, nesse mesmo lugar. O que fará no dia que chover? Fernanda abriu um sorriso e o seu rosto ficou vermelho, mas ela conseguiu dizer: algumas moedas pelo seu nome e pelo motivo de você morar aqui no parque, ou pelo menos estar sempre aqui no parque. Ele deu uma gargalhada e disse: eu não moro no parque. Eu gosto do parque apenas. E mordeu a parte superior dos lábios e disse: chame-me apenas de Léo. Fernanda abriu sua mochila, retirou algumas moedas e Léo deu uma gargalhada e disse: o que faz você pensar que eu quero o seu dinheiro? O que faz você pensar que eu disse o meu nome por algumas moedas? Fernanda novamente ficou vermelha e tratou de guardar as moedas, tratou de guardar o dinheiro. Ele então tocou sua bochecha com a ponta dos dedos e perguntou: e no dia que chover, o que será das segundas-feiras, quando chover? Ela baixou os olhos e depois desse dia, Fernanda não me chamou mais para ir ao parque. 2 meses se passaram e Fernanda ficava cada dia mais estranha. Já não ia tanto na minha casa. Já não estava assim tão disponível, né, para que nós conversássemos, para que a gente fizesse outras coisas. Certo dia, a mãe dela me ligou e perguntou se eu conhecia o namorado de Fernanda. Eu disse que eu nem sabia que ela estava namorando, porque já fazia alguns dias que Fernanda não trocava mais assim, palavras comigo, não conversava mais comigo.
A mãe se espantou, já que éramos tão amigas inseparáveis. Mas eu disse a ela que Fernanda estava diferente. Porém, a mãe de Fernanda queria me convidar. Estava me convidando, porque no próximo domingo, Fernanda iria apresentar o novo namorado para toda a família. E ela, a mãe de Fernanda, queria que eu estivesse presente. Sem pensar duas vezes, eu disse, claro, eu estarei aí. E no domingo seguinte, lá estava eu na casa de Fernanda. Minha amiga Fernanda, que nos últimos tempos estava meio esquisita, mas agora iria conhecer, junto com toda a família, o seu namorado. Namorado que ela não disse nem para mim. E ela, Fernanda, estava radiante. E eu perguntei, mas você em nenhum momento falou? Aliás, você anda tão esquisita nesses últimos tempos, nesses últimos dias. O que houve? O que aconteceu? Quem é esse namorado? Radiante, com um vestido azul de cetim que marcava suas curvas em plena flor dos 20 anos. Quando então, num dado momento, a campainha tocou. Ela atendeu e gritou: "Que bom que você chegou, amor! Que bom, que bom! Tá todo mundo aqui te esperando, inclusive a Sula." Os familiares, que estavam todos acomodados, sentados no sofá, se levantaram de uma vez só e ficaram então agora esperando a entrada triunfante do novo namorado, escondido a 7 chaves por Fernanda. E eis que quem entra pela porta, um homem esfarrapado, um mendigo, um maltrapilho e com um chapéu de cowboy, barbas crescidas. Fernanda puxou-o pela mão e o levou ao centro da sala. "Pai, mãe, gente, esse é o Léo, meu namorado, que a Sula já conhece." O pai ficou estático. O pai ficou assim, sabe, sem saber o que fazer. Sabe quando uma pessoa fica de boca aberta? A mãe tratou logo de perguntar: "Que brincadeira idiota é essa? Que brincadeira estúpida é essa?" Fernanda disse que não era nenhuma brincadeira, que Léo era o seu namorado e que ela estava muito apaixonada. A mãe se aproximou do homem e perguntou: "Quem é você, rapaz? Quem é você?" Léo moveu a cabeça em sinal de cumprimento e disse: Eu sou Léo, minha cara senhora." "E por que você está vestido nesses trajes?" "E qual a diferença? Continuo sendo o Léo." A mãe de Fernanda achou aquilo uma afronta e tratou logo de colocar Léo para fora. "Não, isso aqui é uma coisa inaceitável. Por favor, saia, 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 saia." Fernanda ficou indignada e respondeu para a mãe: "Mas é assim que vocês tratam um convidado? É assim que vocês tratam alguém que eu apresento como meu namorado?" A mãe se irritou e gritou: "Namorado? Namorado? Isso não é namorado, isso é um lixo." "Mas é o homem que eu amo." Que homem? Que homem? Isso não é homem, isso é um lixo." "Então eu também sou um lixo, mãe. Então eu também sou um lixo." Quando ela ia sair atrás de Léo, que já estava indo embora, expulso que foi de casa, a mãe puxa a Fernanda, sentou-lhe a mão na cara: "Isso é pra você ter vergonha, isso é pra você aprender a ter vergonha." Deu um tapa na cara de Fernanda. Fernanda sentiu um ódio que por pouco ela não agrediu a mãe, mas o pai resolveu então, interferir e pediu para que a filha fosse para o quarto. "Vai para o quarto, vai para o quarto." Eu, como convidada e amiga de Fernanda, e de fato eu conhecia Léo, mas não sabia que Fernanda
né? Tinha ido tantas vezes lá no parque, se encontrou e estava namorando com ele, tanto que ela também não me falou. Eu fiquei constrangida, assim como os padrinhos também, tios e avós de Fernanda assistindo tudo aquilo, e eu fui atrás de Léo. Ele seguia pela rua quando o alcancei. Léo, que história é essa de você ser namorado de Fernanda? Ela quis pregar uma peça nos pais? Ele sorriu, me olhou e disse: Fernanda é a minha princesa. Fernanda é a minha princesa. E saiu apressado e cantarolando. Eu voltei para a casa de Fernanda e fui para o seu quarto. Chegando no quarto de Fernanda, ela chorava compulsivamente. E me contou que voltou ao parque sozinha muitas vezes. E que depois que Léo a beijou, ela teve a certeza de que ele era o amor da vida dela. Eu nem quis pensar naquela boca mendiga beijando a minha amiga Fernanda. Mas ela disse que ele a beijou e quando ela foi beijada por ele, ela então se conscientizou de que o amava. E eles caminhavam pelo parque de mãos dadas, e as pessoas que passavam não entendiam o que uma moça tão bonita, tão bem cuidada como aquela, fazia segurando a mão de um mendigo. E até então, quando ela decidiu apresentá-lo aos pais. Vários dias se passaram, e eu não vi mais Fernanda na faculdade. Ligava para sua casa e a mãe dizia que ela estava de castigo, para aprender. Deixei passar mais um tempo e decidi ir à casa de Fernanda. E chegando lá, encontrei a família em desespero. Fernanda havia sumido há 3 dias, desaparecido. Estava desaparecida. Eu nunca mais voltei a ver Fernanda. Aliás, a família nunca mais voltou a ter notícias de Fernanda. Fui atrás de Léo e também não o encontrei jamais. O tempo passou. Nunca mais soube de Fernanda, nem eu e nem a família. Os anos se passaram. Me tornei advogada. Descobri que não era aquilo que eu queria. Estudei arquitetura. Me formei. Me casei. No ano seguinte ao meu casamento tive uma filha. Mas foi naquele ano de 2014 que eu tive uma enorme surpresa. E que surpresa! Na formatura de minha filha, eu estava sentada na mesa com meu marido quando vi um homem extremamente elegante sentado em uma mesa próxima à minha. Ele me olhava muito. E quando eu o encarei, ele sorriu. Eu o cumprimentei com a cabeça e desviei o olhar. Mas ele, eu percebia, continuava me olhando. Meu marido estava tão encantado com a filha desfilando para cá, com a filha desfilando para lá, que nem se deu conta do que estava acontecendo. Eu decidi ir ao banheiro. Quando eu saí do banheiro, parei um instante para retocar a maquiagem. É quando vejo pelo espelho aquele homem vestido em um fraque branco e me assustei. E tratei de ir correndo para a mesa, quando então ele me reverenciou e disse: Olá, Sulamita. Eu não estava rindo de você, e sim para você. Eu não entendi nada. Eu continuei andando quando ele disse: Algumas moedas e te dou o meu nome. Eu parei. Eu virei. Mas eu não consegui reconhecê-lo. Mesmo sabendo dessas palavras, mesmo sabendo
quem tinha dito essas palavras. Arrisquei: Léo? Ele sorriu e disse: mesmo dentro desse traje, continuo sendo o Léo. Meus olhos se encheram de lágrimas que começaram a escorrer pelo meu rosto. E a primeira pergunta que eu fiz foi: e Fernanda? E a Fernanda? E Léo me contou, sempre num tom filosofal, a mais bela história de amor que eu já ouvi em toda a minha vida. O que ele me contou foi: Fernanda fugiu de casa e foi encontrar-se com ele e pediu que ele a levasse para conhecer seus pais. Léo sorriu e disse que seu pai era Deus. Fernanda então disse que gostaria de conhecer os seus pais adotivos. Então, depois de uma longa viagem, pegando carona em caminhões, ora andando a pé, ora pegando carona, chegaram à casa dos seus pais, no Rio Grande do Sul. Léo tocou a campainha e foi recebido por uma senhora de cabelos grisalhos e olhos sofridos. Ele sorriu e, antes que dissesse alguma coisa, essa mulher de cabelos grisalhos e olhos sofridos se jogou em seus braços e entregou-se aos prantos. Era sua mãe. Ela os fez entrar e logo toda a família foi avisada de que o filho havia voltado, de que o filho havia retornado. Fizeram uma grande festa. Depois de um bom banho, de um bom barbeiro, Fernanda disse que sabia que ele era bonito. Mas depois do banho, depois de barba feita, cabelo feito, ele era muito mais bonito que ela imaginava. E ela então se apaixonou pela segunda vez. Após tudo esclarecido, Fernanda, acomodada e bem aceita na família, ela soube que Léo era simplesmente Leonardo Iaconcini Matos, um jovem médico conceituado. Porém, quando um paciente morreu em suas mãos devido a um erro médico, ele simplesmente surtou. Ele simplesmente enlouqueceu e fugiu, se culpando daquela morte. E ficou cerca de 3 anos longe de casa. 3 longos anos, só agora, chegando ao fim, o seu desaparecimento. E quando a família perguntou o que fez Léo voltar, ele apenas disse: Fernanda me curou. Sim, foi ela quem me curou. A partir dali, ele voltou a atuar na medicina. Casou-se com Fernanda. Teve 3 filhos, sendo que um deles, o mais jovem, estava se formando exatamente naquele dia. E por isso, ele estava ali. Era a formatura do caçula. Mas Léo, e a Fernanda? Cadê a Fernanda? Então ele disse que Fernanda nunca havia me esquecido. Nunca. E tinha a esperança de um dia me reencontrar. Mas onde está a Fernanda? Cadê a Fernanda? Ele baixou os olhos. O sorriso sumiu. Ela resolveu me abandonar há cerca de 2 anos. Eu não entendi. Vocês se separaram? Não exatamente. Não. É que Fernanda morreu. Um problema cardíaco. Por mais que eu tenha lutado, eu e meus colegas, não tivemos sucesso. Fernanda faleceu. O coração não aguentou. Nesta hora, eu senti um aperto tão grande em meu peito que eu comecei a chorar muito. Léo então me abraçou
e disse que eu não chorasse, que ela foi muito feliz e que ele também foi muito feliz ao lado dela. Fomos muito felizes. Então, não chore, não sofra. Ela foi muito feliz enquanto vivemos o nosso grande amor. O nosso amor indescritível, único e inesquecível. Léo, eu tenho que voltar para a mesa. Eu voltei, ele voltou para a mesa dele e a cerimônia dos formandos continuava quando a minha filha recebeu o seu diploma. E logo em seguida, por coincidência, o filho de Léo e Fernanda. O caçula dos três também era ali agora homenageado e recebia o seu diploma. Eu chorava tanto, tanto, que meu marido não entendia por que tanto choro pela formatura da nossa filha. Então expliquei a ele que não era só pela formatura de nossa filha, mas por tudo que me havia sido revelado por Léo. Amor mendigo daquela minha grande amiga, que ele sabia quem era, Fernanda. Fernanda, sei que você não pode mais me ouvir, mas quero deixar registrado aqui nesta carta que eu nunca a esqueci, nem por um minuto. E hoje, na festa de formatura de nossos filhos, recebi o maior dos presentes: saber de você e conhecer o seu filho caçula. Mas ao mesmo tempo, a maior das tristezas: saber que você partiu, que você não está mais entre nós. Quero aqui, neste momento, Fernanda, dizer que você viveu a mais linda história de amor, aquela que fazemos tudo para que se concretize. E muitas vezes não conseguimos. Mas você a realizou. Fernanda, sou eu, Sulamita. Que saudade de você! Mais uma história que a vida escreveu. Paixão por um Mendigo. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.